quais são os espantalhos? Quais são os ídolos inúteis e as mentiras ridículas que eu, você e cada um de nós temos seguido? Talvez sem perceber. Nós vamos explorar hoje o capítulo 10 do livro de Jeremias. É um capítulo muito bonito. Eu acreditei que talvez fosse interessante que nós ouvíssemos juntos a leitura de todo o capítulo 10 do profeta Jeremias. E aí, os nossos queridos aí, membros da comunidade, a Jequel e o Luan, vão nos ajudar agora com essa leitura. Ó Israel, ouça esta palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações, que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam-no com martelo e pregos, para que não tombem. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não lhes podem fazer nem mal nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos. Adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz e entregam a artesãos habilidosos que fazem seus ídolos. Vestem-nos com mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com sua ira. As nações não podem suportar sua fúria. Diga isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Reúnam seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar. Pois assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nesta terra. Derramarei sobre vocês grandes aflições. Finalmente sentirão minha ira. Minha ferida é grave e minha dor é grande. Minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão. Não buscam mais o Senhor, pois por isso fracassaram, e seus rebanhos estão espalhados.
Ouçam um ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. As cidades de Judá serão destruídas e se tornarão morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois devoraram teu povo, Israel. Sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. Obrigado, queridos aí, Luan e Jaqueline, pela leitura desse trecho precioso da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quando nos aproximamos da tua palavra, reconhecemos que ela é um tesouro precioso que teu Espírito trouxe para o teu povo no passado. E rogamos que esse mesmo Espírito esteja presente com a gente hoje, quando refletimos na tua palavra, abrindo nosso coração, nosso entendimento e as nossas vidas, para que possamos receber a tua palavra em nós e sermos transformados por aquilo que o Senhor quer fazer em nós a partir da tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. No final do capítulo anterior, do capítulo 9 de Jeremias, o profeta ele concluiu com uma comparação entre o povo de Deus e as outras nações. Ou seja, o povo de Deus, segundo Jeremias, ele teria o coração incircunciso, ou seja, fora da aliança, rebelde, desobediente, tanto quanto as outras nações estrangeiras. E aí, no começo do capítulo 10, nós vemos outra vez a comparação com outras nações. Não se comportem como as outras nações. Uma ênfase que seguirá ao longo de todo o capítulo até o final, com a oração para que o juízo de Deus venha sobre aqueles outros que estão fazendo o que é mal. Talvez, então, nesse princípio, seja bom aclarar algo importante logo de saída na nossa reflexão bíblica de hoje. Os textos bíblicos, como sabemos, eles precisam ser lidos com cuidado, com ponderação, buscando ver o quadro todo da revelação de Deus, porque assim nós temos mais chances de respeitar a revelação de Deus para nós na sua palavra. Ou seja, no final nós podemos até não concordar ou não seguir esses preceitos nas nossas vidas, faz parte do jogo, né? Mas, ao menos, o que teremos rejeitado vai ser algo que nós entendemos bem da palavra de Deus e rejeitamos, e não uma caricatura ou uma distorção que fazemos da palavra de Deus. Então, quando falamos aqui da oposição entre o povo de Deus, o povo de Israel e as outras nações, lembremos algo importante da palavra de Deus, que o propósito final da revelação de Deus no meio de um povo, através de um povo chamado escolhido, era para que esse povo não só fosse salvo, recebendo vida, justiça e paz, mas para que outros povos também fossem salvos, recebendo vida, justiça e paz através deles. Ou seja, não era para escolher um e excluir a outros. Ou seja, o método da ação de Deus, revelado para nós nas Escrituras, nesse método nós vemos que o Senhor prefere agir revelando-se, entregando a sua mensagem a um povo em particular, numa aliança especial particular com esse povo, mas com um propósito universal, de alcance amplo, para abençoar todos os povos da terra, todas as famílias da terra, para que através dos cumprimentos dos requisitos dessa aliança que fez com o povo, todas as nações, todas as famílias pudessem ser abençoadas. Assim, a comparação que nós vemos hoje no capítulo 10, ela não tem como objetivo afirmar o que seria uma suposta superioridade do povo de Deus sobre outros povos, de jeito nenhum. Ela tinha como propósito justamente o de alertar que o povo de Deus, ao seguir outros ídolos, e não ao Deus da aliança, não ao Deus Eu Sou, não ao Deus Yahvé, que se havia revelado a eles, na verdade desonrava, o povo estaria desonrando o Deus verdadeiro.
e sofreria as consequências da sua desobediência, que era o exílio, serem levados para longe da sua terra, e por consequência os outros povos, olha a tragédia, eles deixariam de ser abençoados por aqueles que tinham uma aliança, porque quebraram essa aliança com Deus, não cumpriram os bons propósitos de Deus nas suas vidas, os bons propósitos para abençoar outras vidas, outros povos, outras nações, através dessa aliança de Deus com um povo em particular. Então, o texto todo de Jeremias 10 é esse alerta sobre esse rompimento da aliança, essa tragédia, a futilidade, o ridículo de ir atrás de outros ídolos. O título da mensagem de hoje, aliás, ele vem desse alerta duro de Jeremias, né? Esses outros ídolos, esses outros deuses, são como espantalhos em uma plantação de pepinos. Como espantalhos em uma plantação de pepinos. Eu gosto muito dessa linguagem visual forte dos profetas, né? Uma certa ironia, né? Revelando o absurdo das nossas escolhas. E hoje, mais uma vez, nós somos confrontados pelo profeta a respeito das nossas escolhas, das nossas fidelidades, das nossas idolatrias. Primeiro ponto de hoje, então, no texto. Vocês vão escolher espantalhos ou o Deus vivo? Jeremias foi usado por Deus para alertar a incrível tolice que era trocar o Deus vivo por espantalhos. E que poder um espantalho tem, né? Pois bem, é justamente sobre poder que Jeremias está falando aqui, o poder de Deus na criação. Jeremias vai enfocar a sua mensagem, pregação, o seu alerta nesse poder de Deus na criação. Ele vai dizer, olha, vai haver julgamento, como vemos ao final do capítulo, para uma tolice tão grande como essa. Nesse poema de Jeremias, encontramos 4 seções, e cada uma delas zombando mesmo, fazendo graça, numa comparação entre os deuses, os ídolos falsos e os espantalhos, né? Uma comparação entre esses ídolos e o Deus vivo, Yahvé. E assim, negativos e positivos são contrastados ao longo do capítulo. Vejamos o primeiro. Impotência versus poder. Quando nós buscamos na Bíblia o que são os ídolos, encontramos algo curioso. Há uma aparente ambiguidade na definição do que seriam os ídolos. Ou seja, por um lado, vem a pergunta, seriam eles alguma coisa, ainda que falsa, ou seriam nada? Porque as duas afirmações aparecem nas Escrituras. Ou seja, seriam os ídolos outros deuses imaginários ou algo real com que devamos nos preocupar? Chris Wright, que foi um professor meu e da Rutinha de Bíblia, e que apreciamos muito, ele explica isso de uma maneira que me ajuda muito. Ele diz que, em nossa perspectiva humana, desde onde nós estamos, em nossas culturas, ou seja, no lugar em que nós vivemos, o Chris Wright diz assim, a idolatria, ela sim é uma força poderosa, porque ela é expressa nos deuses conhecidos das grandes religiões do mundo, ou expressa, por exemplo, nos deuses das culturas seculares, aquelas que aparentemente dizem que não tem Deus, mas tem outros deuses, outros ídolos, como o consumismo, o militarismo, o narcisismo, e infelizmente é apenas uma lista pequena de exemplos pequenos de uma lista grande de ídolos que temos em várias culturas e nações. Daí ele segue assim, há algo ali no poder espiritual das religiões e das ideologias. Então, por um lado, esse nosso professor, ele afirmava o seguinte, sim, tem um poder aqui que a gente precisa estar atento, um poder para atrair devoção. Há um poder espiritual por detrás das idolatrias. Elas não são ingênuas, inocentes, ou elas trazem um poder aqui que é perigoso. Por outro lado, afirma Chris Wright, e aí é interessante porque aí a gente vai entender outras afirmações da palavra de Deus. Se comparamos os ídolos, os deuses, no plural, com o único Deus vivo e verdadeiro, então a resposta não é possível comparar. Em comparação com Deus, todos os falsos deuses são absolutamente nada. E aí a gente entende todos aqueles textos das Escrituras, da palavra de Deus, quando falam os ídolos são nada.
porque são nada mesmo. Comparados com Deus vivo e verdadeiro, não tem poder. Ou seja, quando os textos bíblicos afirmam que os deuses são nada, eu creio que é uma maneira dos autores bíblicos deixarem bem claro que não estamos falando da mesma matéria, da mesma qualidade, do mesmo poder. Por isso aqui o primeiro contraste do poema é entre o poder de Deus e a impotência dos ídolos. Os ídolos, é claro, eles podem ter uma certa atração, uma capacidade de atrair a devoção, por diversas razões. Uma delas é porque nós os construímos de uma maneira bela, atrativa, para seduzir os nossos sentidos, para que tenham essa aparência de eu não posso viver sem isso. E já voltaremos a isso de que nós é que construímos os ídolos. Por agora, fica essa revelação irônica, devastadora, né, que o profeta faz. Na verdade, eles são como espantalhos em uma plantação de pepinos. Eu adoro as metáforas, a ironia e o humor encontrados na palavra de Deus. Ou seja, um ídolo com poder, teoricamente, seria algo para ser temido. Porque o ídolo ele exerce parte do seu poder assim, inspirando temor, medo, né, nas pessoas, fazendo com que as pessoas temam esses ídolos. Essa é uma maneira de exercer o poder. Outra maneira é exercendo o poder sobre as pessoas através de falsas promessas, né? A promessa de que eles teriam poder para te trazer algo bom para preencher a sua vida. Então, ou pelo medo, ou pela uma promessa que a gente vai ver que é falsa, vem esse poder da sedução dos ídolos. Aí vem Jeremias e esculhamba, né? O Jeremias vem e diz assim, sabe o que? Eles são espantalhos de uma plantação de pepinos. Eu não sei vocês, mas para mim é difícil pensar no espantalho e ter medo de um espantalho, né? E também um espantalho não me parece lá algo muito confiável de onde eu possa esperar receber alguma coisa, né? A promessa de realização na minha vida através de um espantalho. E Jeremias diz, os ídolos são assim, são espantalhos. Passamos ao segundo ponto. Os ídolos também são feitos por mãos humanas, contrastando com o Rei Eterno. Ou seja, em muitas partes das Escrituras, e em Jeremias também, dos versos 8 ao 10, aqui nesse capítulo, nós temos essa expressão para se falar dos ídolos, feitos por mãos humanas. Um espantalho é assim, né? Mãos humanas que o fizeram. Muitos outros ídolos, ou podemos dizer, todos os ídolos são assim. É claro que há uma implicação óbvia aí. Os ídolos, se são feitos por mãos humanas, ou seja, eles são criados por nós mesmos. Os ídolos são invenções nossas, invenções da humanidade. Ou seja, se eu sei que eu criei esse Deus, se ele vem da minha cabeça e é a obra das minhas mãos, então, com certeza, isso será absolutamente menor quando comparado com Deus vivo e eterno. Como a gente vê no verso 10, por exemplo. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com sua ira, as nações não podem suportar sua fúria. Muito diferente de um espantalho. Deus vivo, poderoso, verdadeiro, o Criador do universo, Rei de todas as nações. Então é interessante que a gente vê aqui que o que nós fazemos com as nossas mãos pode ser atrativo, mas ainda assim sempre será algo que nós mesmos construímos. Já o Deus vivo, eterno, poderoso, é uma história completamente diferente. E aí a gente tem uma terceira comparação que Jeremias faz, que é os ídolos são destinados a desaparecer e, por outro lado, nós temos o Criador do universo. Que tremendo, né? Ou seja, esses deuses, Jeremias vai dizer, eles não fizeram os céus e a terra, verso 11, que é um claro contraste com o Criador descrito no livro de Gênesis. Como eles não são o Criador, e sim apenas objetos, algo criado, ou seja, fazem parte da ordem criada, então eles serão perecíveis como tudo que há no mundo. No verso 11 diz assim, esses deuses desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Confesso que, queridos, que às vezes não é fácil
quando eu vejo certas idolatrias. E lembremos que idolatrias, elas podem ser muitas coisas, né? Muitas coisas que nós colocamos no lugar que só Deus pode e deve ocupar nas nossas vidas. De uma certa maneira, nos serve de algum consolo a gente ler livros de história, né? A turma do vestibular aí vale a pena, não é tão chato assim que só ficar lendo para vestibular, tem outros benefícios também. Quando nós lemos livros de história, nós vamos perceber que alguns deuses, ídolos de civilizações passadas, ou ideologias, sistemas idolatrados no passado, nós apenas os conhecemos hoje por causa dos livros de história, por causa da arqueologia, por causa dos textos antigos. Ou seja, claro que, por outro lado, quando vemos que algumas dessas devoções elas duraram centenas de anos, ou ainda milênios, talvez isso não nos anime muito. Ou que algum líder ou um sistema político idolatrado por um povo tenha ficado dezenas e dezenas de anos no poder, também não é lá, digamos, uma notícia muito, na linguagem de ontem, alvissareira, uma notícia muito animadora. Mas veja bem, que poderoso isso da perspectiva bíblica. Ainda que alguns demorem para passar, a palavra de Deus claramente afirma: os ídolos passarão. Os ídolos desaparecerão. Gente, isso é muito poderoso. Os ídolos passarão. Os ídolos desaparecerão. Eu não sei vocês, mas eu digo por mim, às vezes, inclusive me dá vontade de dizer isso para alguns que se acham poderosos, ídolos, né? Capazes de atrair uma devoção cega, militante. Dá vontade, às vezes, de dizer, né? Vocês olhem, seus dias acabarão, seu espantalho. Vocês, como ídolos, são espantalhos e seus dias acabarão. Pode demorar, mas os ídolos passam. Não são eternos. O único que permanece é o Deus vivo e verdadeiro. E a quarta comparação aqui o Jeremias faz entre o que é uma fraude com, por outro lado, o Deus de um povo. É um poema que Jeremias aqui faz boa parte desse capítulo, né? E nos versos 14 ao 16, nessa parte aqui, ele chama, por um lado, os ídolos de uma fraude e contrasta com o Deus do povo, a quem pertencia Jeremias, do povo de Deus. Ou seja, até aqui as afirmações com relação a Deus, elas foram bem abrangentes, né? O Criador de todas as coisas, o Rei de todas as nações, isso aparece no capítulo. E a esse Deus de todo o universo, o profeta agora o compara aos ídolos, chamando-os de uma fraude. No verso 14, as imagens que esculpiram são uma fraude. Não tem fôlego, nem poder. Mas as palavras do profeta, elas são bem duras com relação aos ídolos. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas, né? Espantalhos inúteis, mentiras ridículas. E aqui o ridículo, veja bem, a turma que gosta do Everaldo Marques lá como narrador de jogos, não é no mesmo sentido que o Everaldo Marques narra nos jogos lá, ridículo! Não, aqui é ridículo mesmo, tá bom? É ridículo mesmo. E quem dera fôssemos mais atentos, cuidadosos, entendendo o absurdo que são algumas devoções, algumas paixões, alguns ídolos na nossa vida. A gente precisava prestar atenção nisso e dizer para eles: isso é nada, são inúteis, são mentiras ridículas, por que eu estou gastando tempo e atenção com isso? Em mais um contraste, Jeremias então afirma que, em comparação com os ídolos, temos o Deus que é o Criador de todas as coisas. Uau, né? Que diferença! Aquele que criou todas as coisas, comparado aos ídolos que, lembremos, são criados, feitos por nós mesmos.
Aqui é interessante que o profeta menciona primeiro o universal, o mais amplo, né? O criador de todas as coisas, para só então depois mencionar aquilo que ele é particular, né? É o Deus próximo, particular, o Deus de um povo, da sua nação, povo e nação que pertencem a esse Deus. E essa relação de pertencimento, de proximidade, né, de intimidade na relação de um povo com o seu Deus, parece ser algo essencial na identidade desse povo e nação, se eles quisessem cumprir o propósito de Deus para eles, que era o de abençoar todas as nações, a todos os povos da terra. Sentir que, de fato, pertence e tem uma relação íntima, especial, próxima com esse Deus, criador de todas as coisas. Isso é muito poderoso. Recordando aqui, então, os contrastes entre os ídolos e o Deus verdadeiro. Jeremias nos fala de, por um lado, aqueles ídolos impotentes versus o poder de Deus, feitos por mãos humanas versus o Rei eterno, destinados a desaparecer versus o Criador do universo. E uma fraude versus o Deus de um povo. Nós pertencemos a esse Deus, é o nosso Deus, nós somos dele. E aí, Jeremias vai dizer que chegou a hora do exílio. Quando nós lemos o capítulo 10, nos impressiona que logo após o hino de louvor à grandeza do seu Deus, o profeta lhe entrega palavras duras, que chegou a hora do cerco, do castigo, do juízo, e que assim eles serão levados agora para longe da sua terra, para o exílio. Que duro deve ter sido ouvido isso. Por outro lado, não é algo surpreendente, uma vez que eles haviam trocado Deus por espantalhos, haviam trocado Deus verdadeiro por ídolos, por mentiras inúteis. Surpreendente seria imaginar que isso não os levasse no final a um enorme problema. Aqui, quando o profeta anuncia o juízo de Deus, acontece algo que já havia acontecido algumas vezes no livro do profeta Jeremias, e já comentamos algo sobre isso em mensagens passadas. Acontece isso de que a voz do profeta e a voz de Deus aparecem lado a lado. E, inclusive, às vezes é difícil perceber quando que é o profeta falando, quando que é Deus falando. Vemos, por exemplo, que parece ser a dor do profeta no verso 19, quando diz assim: minha ferida é grave, a minha dor é grande. Minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. A dor de ver o povo que vai ser castigado, vai receber um juízo. Mas veja bem, logo depois aparece o que ser o lamento de Deus, lado a lado com o lamento do profeta, quando diz assim: destruíram minha casa, não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la, levaram meus filhos, nunca mais os verei. Ou seja, bonito, essa sessão é bonita, porque ela é o profeta que sente a dor que está no coração de Deus, ou desde outra perspectiva, podemos também dizer que é a descrever a beleza que é ter um Deus que sofre junto com o seu povo, que sofre ao ver as consequências das suas más escolhas, que não se alegra em trazer juízo sobre eles. O juízo, ele pode ser necessário, até por uma questão de justiça, possivelmente de aprendizado, mas temos aqui um Deus e junto com ele o coração de um profeta sensível, chorando juntos, Deus e o profeta chorando juntos e lamentando o destino de um povo, do seu povo. E aí chegamos ao final do capítulo, quando aparece uma oração e uma esperança. Para completar o capítulo, vem uma oração. Ou seja, depois da comparação dos ídolos com Deus, de lamentar o castigo que certamente virá sobre eles, Jeremias sussurra uma oração nos ouvidos do Deus verdadeiro. E nessa oração, primeiro ele reconhece os limites do que nós podemos fazer, seres humanos, e a soberania de Deus, quando ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho, os limites da nossa humanidade e a soberania de Deus. E, em segundo lugar, ele clama por misericórdia, no verso 34, dizendo assim: por isso, Senhor, corrige-me, mas não sejas severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. E, ao final, ele apela à justiça de Deus, né? Apela à justiça de Deus, pedindo que o Senhor derrame sua fúria sobre as nações, sobre os povos que não invocam o seu nome,
porque eles devoram o seu povo, devoram e consumem, transformam na terra no lugar desolado. É interessante que o apelo à justiça de Deus vem logo após o apelo à misericórdia, o clamor pela misericórdia de Deus. Sabemos que nas Escrituras essas duas características sempre vêm juntas, a misericórdia e a justiça de Deus. Na verdade, é impossível entender uma sem a outra. Assim, ambas, a justiça e a misericórdia, são características fundamentais do caráter e do coração de Deus. Como concluímos hoje essa reflexão? E devemos, creio que, concluir nos perguntando quais são os espantalhos, quais são os ídolos inúteis e as mentiras ridículas que eu, você, cada um de nós temos seguido, talvez sem perceber, ou sem dar-nos conta de que são a minha idolatria, que eu estou tão abraçado a algo, alguma coisa que, veja bem, idolatria normalmente é alguma coisa que é muito especial para você, não o contrário. Que você nem ainda percebeu como isso tomou o lugar que só Deus pode e deve ocupar na sua vida. Assim devemos orar por discernimento, orar por iluminação, para que se nos permita ver e reconhecer nossas próprias idolatrias. Muitas vezes, é verdade isso. Talvez você se identifique com o que eu vou dizer agora. É muito mais fácil nós reconhecermos as idolatrias dos outros, não é mesmo? Do que as nossas. É mais fácil dizer para o outro, isso aí é um espantalho na tua vida. E os ídolos, as idolatrias que nós temos na nossa própria vida e às vezes não reconhecemos como tal. Então devemos orar para que Deus nos mostre quais são os nossos ídolos. E uma sugestão, ao descobrir, ter esse discernimento e iluminação de Deus, eu sugiro que você olhe para esses seus ídolos e diga assim para eles, vocês não passam de espantalhos em uma plantação de pepinos. Talvez seja saudável isso. Né? Nomear esses seus ídolos como espantalhos numa plantação de pepinos, porque o ridículo da situação, pelo menos para você, ou para o ídolo, enfim, mas te ajude a perceber que tremenda tolice é essa na minha vida. E quem sabe assim, chamando-os pelo que são, a gente consiga desmascará-los e nos libertarmos do seu poder escravizador nas nossas vidas. Espantalhos! Voltem para os seus pepinos. Diga isso com confiança, não tem medo não. Diga espantalhos, voltem para os seus pepinos. E assim, quem sabe, até rindo do absurdo que eram nossas idolatrias do passado, passemos a, com leveza, com alegria, com fidelidade, seguir o Deus verdadeiro das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.